Amém? Graças e paz, gente. Aleluia. Como a Melissa falou, eu me chamo Miguel, José Miguel da Carine, né? Como diria a Lidiane. Irmão da Melissa, tenho 24 anos, para quem não me conhece, sou líder de célula aqui na Nova Aliança, célula de rapazes um pouco mais velhos, né? Os meninos mais bonitos que tiver aqui na igreja são da minha célula. É tanto que tem 2 que já vão casar, então por aí você já tira, né? Eu cuido dos rapazes um pouco mais velhos, a célula dos CLT, como a gente foi apelidado. Eu, enfim, já sou líder, sirvo em alguns ministérios aqui na igreja, toco na bateria, mexo com som também, inclusive hoje eu estou fazendo som e pregando, mas glória a Deus. Sem mais demora, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 8. Hoje é um culto de milagres, quarta-feira de milagres, e quando o Tiago falou comigo, mas a Marcele queria agradecer aqui e honrar a vida deles pela oportunidade, eu busquei ao Senhor e falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale naquele local sobre milagres? E aí o Senhor me levou para Isaías, eu fiquei um pouco assim sem entender, né? Senhor, mas o que o Senhor quer falar com a sua igreja através desse livro, através do profeta Isaías? E aí ele me deu um direcionamento que eu acredito que vem da parte dele. E ele vai usar da forma como ele quiser, amém? Livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste encheu o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, as batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou em minha boca e disse: Veja, isto tocou os meus lábios, os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. O título dessa mensagem, para quem gosta de anotar, é Envia-me, Senhor. Hoje, né, como eu falei para vocês, eu orava pelo Senhor, perguntando o que eu ia falar numa quarta de milagres. E aí o Senhor resolveu me dar um direcionamento que, além de nós sermos abençoados, além de nós recebermos o milagre, nós precisamos ser um agente de milagres. E diante desse texto que eu li com vocês, o Senhor me deu 5 passos que a gente pode estar trilhando para se tornar esse agente de milagre. Para além de receber, a gente também poder dar aquilo que o Senhor deu a nós. Antes da gente começar, eu gostaria que os irmãos ficassem na cabeça, né, repetissem, na verdade, essa frase, que diz assim: Isaías já era um profeta. Repitam comigo: Isaías já era um profeta. Exatamente, Isaías, ele já era um profeta. E como eu falei para os irmãos, desses 5 passos que o Senhor me deu, eu não pretendo me demorar muito. O primeiro passo que o Senhor falou no meu coração está logo no primeiro versículo, né? Isaías 6:1, que diz assim: O ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste encheu o templo. E o curioso aqui é que depois que primeiro ele diz que ele viu o Senhor, e logo mais na frente ele vai dizer que ele é pecador. Aí a gente fica naquela:
como é que ele, com a própria boca dele, diz que ele viu o Senhor e mais na frente ele diz que ele é pecador? Porque esse é o primeiro passo, né? O que a gente pode aprender com isso? Lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 18 ao 20, Moisés, ele decide falar para o Senhor que ele quer ver ele. Ele falou: Senhor, eu quero ver a sua glória. E aí o Senhor fala para Moisés: faz o seguinte, eu vou te revelar a minha glória, a minha face, eu vou fazer a minha bondade passar por você, mas você não vai poder me ver, né? Apenas a minha costa. Fique entre aquelas duas rochas, essa história vocês conhecem. E o mais interessante de tudo isso é que lá no fim do versículo 20, Êxodo 33, 18, 20, o Senhor diz: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá me ver e continuar vivo. E aí eu lendo esse versículo, juntamente com o que Isaías escreveu no livro dele, eu fiquei: Senhor, mas o que é que isso significa? O Senhor não se engana, o Senhor não mente. Então por que o Senhor diz, Isaías escreve: eu vi o Senhor, e lá em Êxodo o Senhor fala que ninguém pode ver o Senhor e pode permanecer vivo. E aí o Senhor, ele me revela algo que inclusive nas minhas redes sociais essa semana eu compartilhei. O Senhor, ele não fala sobre continuar vivo uma vida física. Inclusive quando ele diz, ninguém pode me continuar vivo, significa que ao ver o Senhor eu preciso morrer para alguma coisa. Alguma coisa precisa morrer dentro de mim. Existe algo que eu preciso deixar para trás. E eu fiquei assim, realmente, tem sentido. E aí outra vez eu digo para vocês, Isaías, ele já era um profeta. O Senhor já tinha usado Isaías. O capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 do livro, ele revela algumas coisas ao povo que o Senhor mandou para ele. Então por que só agora o Senhor decide se revelar a Isaías? Por que só agora ele consegue ver o Senhor? Porque alguma coisa precisava ser mudada em Isaías, que eu acredito que é algo que precisa ser mudado em todos nós ao longo da nossa vida espiritual, amém? Um exemplo muito, muito claro disso, vocês também não precisam abrir, está lá em Gênesis, uma história que todo mundo conhece, capítulo 32, do 26 ao 30, conta a história de Jacó, né? Jacó passa a noite toda ali lutando com o Senhor, passa a noite toda lutando com o Senhor, e aí quando o anjo do Senhor, e quando o anjo do Senhor vai embora, ele fala: não, eu preciso da minha bênção, me abençoa. E aí ele diz assim: qual é o seu nome? O anjo do Senhor pergunta para Jacó, e Jacó responde: Jacó. E ele falou: não, o seu nome não vai ser mais Jacó, a partir de hoje o seu nome vai ser Israel. E aí e mais na frente ele vai dizer que o nome daquele lugar ele coloca de Peniel, porque ele diz que ele viu o Senhor face a face. E foi naquele lugar em que ele deixou alguma coisa para trás. Ele deixou o nome dele, ele não era mais Jacó. A partir daquele momento ele se tornava Israel. Então Jacó, o nome usurpador, mentiroso, enganador, não existia mais. Inclusive depois daquele momento, ele se encontra com Esaú, eles se perdoam e ele começa a viver aquilo que o Senhor tem para ele. Por quê? Porque ele precisava deixar alguma coisa para trás. E foi o que aconteceu quando ele vê o Senhor. Um agente de milagres, ele não guarda para si tesouros terrenos. Por isso que ele precisa ver o Senhor. Porque a partir do momento em que a gente olha para o Senhor, tem uma música muito conhecida hoje em dia, né? Que a gente canta: nada mais me satisfaz, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Então, a partir do momento em que a gente vê o Senhor e toda a sua bondade, inclusive o Senhor, quando eu li esse versículo, o Senhor fala para Moisés: eu vou fazer a minha bondade passar diante de você. E eu fiquei me perguntando, o que é a bondade do Senhor? A bondade do Senhor para com o mundo é o seu Filho, Jesus Cristo, que Ele entregou para morrer na cruz. Ele é a bondade do Senhor. Então Ele passou diante de Moisés. Quando a gente vê a imagem do Senhor, a bondade do Senhor, a gente precisa deixar alguma coisa para trás. E esse é o primeiro passo que a gente vai trilhar para poder chegar ao status de agente
de milagres. E lá em Lucas capítulo 12, do 16 ao 21, conta uma parábola que o próprio Jesus contou, que muitos de nós conhecemos. O pastor Lucas recentemente contou essa parábola para a gente. Lucas 12, do 16 ao 21, diz assim: Então lhes contou-lhes esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com o reino de Deus. O Senhor só se revela quando estou disposto a largar alguma coisa, a morrer para algo. E o que mais me chama interessante nessa parábola é que lá no versículo 17, diz apenas que o homem pensou consigo mesmo. Ele nem chegou a realizar o que ele queria. Ele apenas pensa: eu já sei, as minhas coisas estão indo muito bem, como o pastor Lucas disse na sua ministração. Isso não é errado. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou construir celeiros maiores para poder armazenar a quantidade de comida que eu estou produzindo, porque tudo isso daqui é meu. E ele se vangloriou com isso. E ele apenas pensa em fazer. E lá no fim, Deus aparece para ele e fala: insensato. Algumas traduções dizem louco. Hoje mesmo vão pedir a sua alma: o que você tem para mim? O que você tem, de nada adianta, para ninguém vai ficar. Mas o que você construiu para mim? Então, às vezes, a gente, para se tornar um agente de milagre, a gente precisa deixar alguma coisa para trás. Seja uma velha vida, um pecado, uma reputação, uma juventude, os prazeres. O missionário Lucas recentemente esteve aqui e ele abre a boca dele, né, e ele diz que ele tem o prazer de estragar a juventude dele pelo Senhor. E quantas vezes a gente pode abrir a nossa boca e declarar isso? Eu tenho o prazer de não fazer algo pelo Senhor, em estar diante do Senhor, para contemplar a sua face, para ver o Senhor e saber o que Ele quer fazer através de mim. Inclusive, sobre esse assunto, Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 2, ele já alertava. Ele disse que ele fez tudo o que ele podia fazer, mas para ele, é como se ele tivesse corrido atrás do vento. Porque ele não fez aquilo que ele deveria fazer, que era ter seguido a vontade do Senhor. O mais interessante desse capítulo, Lucas 12, que a gente leu, é que lá no fim, no versículo do 32 ao 34, no versículo 34, melhor dizendo, o Senhor Jesus diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E eu fiquei me perguntando: Senhor, por que o Senhor colocou coração? O que significa coração? E aí o Senhor me lembrou das aulas que a gente tem, né, no CCC1, que o nosso coração, ele, de vez em quando na Bíblia, a palavra coração é trocada pela palavra mente. Mente e coração significam a mesma coisa. E na mente, que é regida pela alma, que está ligada com o nosso corpo, quem veio sábado aí, no segundo episódio da Espiritualmente, sabe o que eu estou falando? É onde estão os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos sentidos. Então, quando o Senhor fala, ali também estará o seu coração, significa que onde estiver os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos sentidos, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, a nossa força, é onde vai estar o nosso tesouro. É onde a gente está gastando tempo. Isso significa o nosso tesouro. E para a gente ser um agente de milagre, a gente não pode guardar tesouro aqui na terra. Isso não significa trabalhar, estudar. Eu não falei no começo,
mas eu estou me formando em pedagogia, já tem um tempo que eu estou estudando. Já trabalho na área, na verdade. Esse ano faz 5 anos que eu já trabalho como professor. Já tem um tempinho já que eu trabalho, já trabalhei em escola particular, em escola pública. Então, eu acredito que esse foi o ofício que o Senhor escolheu para a minha vida, para eu poder trabalhar. Mas Ele não pode, o meu ofício não pode ser maior do que a vontade do Senhor para a minha vida, do que aquilo que o Senhor quer que eu faça. Né? O que Melissa falou do emprego é uma coisa que a gente conversa muito. Eu me lembro muito numa reunião de louvor, que o pastor Lucas estava presente, e ele reuniu a gente e ele falou assim: gente, toda vez que vocês estiverem muito atarefados, muito cheio de coisa para fazer, nunca pensem em cortar o louvor logo de primeira, que eu preciso de vocês. E a gente começou a sorrir. E ele falou: nunca. Tenta tirar um trabalho, tenta tirar um curso, tenta tirar alguém, mas nunca tira o ministério de louvor, não. O que ele quis dizer? Nunca tira a igreja. Nunca tira aquilo que deve ser prioridade na sua vida. Né? E às vezes a gente escuta algumas pessoas dizendo que é um tempo de descanso, e aí a primeira coisa que a pessoa tira é a igreja. Sendo que ao contrário, o Senhor disse que para a gente descansar, a gente precisa estar nele, porque é como quando a gente vai voar como as águias. Então, um agente de milagres, o primeiro passo para a gente se tornar, para além da gente receber, a gente também dá, é ver o Senhor. O segundo passo é contemplar a sua glória e a sua majestade. Nos versículos seguintes de Isaías 6 diz assim: acima deles estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés e com 2 voavam. E diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio da fumaça, ou seja, ficou cheio da glória do Senhor. Veemente, a palavra glória na Bíblia significa, fumaça significa a glória do Senhor presente em algum lugar no Antigo Testamento. E o Senhor me disse que a glória dele, aqui nesses versículos, ela é revelada através da adoração dos serafins. Ou seja, que contemplar a glória do Senhor demanda um tempo de qualidade com Ele. E um agente de milagres precisa passar tempo no secreto com o Senhor. Tem 3 etapas, básicas que a gente pode colocar dentro desse ponto. Que a primeira é a oração. Inclusive, se a gente for pegar o nosso maior modelo, de homem que existe, que é o Senhor, várias vezes durante os evangelhos vai dizer: e o Senhor se retirava para orar. E o Senhor, antes de fazer isso, procurou orar. E o Senhor acordou de madrugada para orar. Lá em Mateus capítulo 7, do 7 ao 11, diz um versículo muito bem conhecido, que diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se os seus filhos pedir pão, lhe darão uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe darão uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boa coisa aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, para eu ser um agente de milagre, obviamente que eu vou clamar ao Senhor por algumas situações. Então, eu preciso gastar tempo com Ele em oração, para Ele poder saber o que eu preciso, o que a outra pessoa está precisando, que eu estou orando, que eu estou intercedendo. É por isso que a oração é um dos principais pontos para poder eu contemplar a glória do Senhor e a sua majestade. Como eu falei para vocês, várias vezes durante os evangelhos, diz que o Senhor se retirava. Lá em Marcos 1:35, diz que o Senhor se retirou para um lugar deserto e orava. Lucas 5, do 15 ao 16, disse que enquanto as multidões procuravam o Senhor para Ele orar, para elas serem curadas, para que as doenças saíssem, Ele, porém, se retirava para lugares solitários e procurava orar.
Em Lucas 6, do 12 ao 13, diz que antes do Senhor escolher os 12 apóstolos, ele se retirou e passou a noite inteira orando ao Senhor. O próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, se retirava para orar, porque ele precisava ter o direcionamento do Senhor para aquilo que ele precisava fazer. E é por isso que ele realizou tantos feitos, tantos sinais, tantas maravilhas como ele realizou, porque ele sabia o caminho correto. Além da oração, a gente tem também outra dica, né? Muito importante para quem quer contemplar a glória do Senhor, que é jejuar. Lá em Mateus capítulo 1, capítulo 4, do 1 ao 2, diz que antes de Jesus iniciar o ministério dele, ele foi para o deserto, e ele passou 40 dias orando e jejuando. Antes de ele fazer qualquer coisa, antes dele, enfim, realizar todos os sinais, todos os prodígios, todas as maravilhas, liberar tudo aquilo que ele tinha para liberar na terra, mesmo sendo filho de Deus, ele foi para o deserto e passou 40 dias jejuando e orando. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 21, diz: mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Enquanto eu lia esse versículo, eu lembrei de um livro que eu li sobre jejum. Eu não vou saber pronunciar agora o nome do escritor, mas eu acredito que alguns aqui leram. O mais curioso dessa situação, que tinha um homem, que tinha um filho que estava endemoniado, e os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Eles vão diante de Jesus e falam, o pai vai diante de Jesus, Jesus expulsa, né, antes de dar uma bronca, chama os discípulos de pouca fé. E depois só com os discípulos, eles perguntam, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E o Senhor falou, é porque essa casta em específico, ela só sai pelo jejum e pela oração. E o mais interessante de toda essa história é que alguns capítulos antes, o Senhor ele já tinha liberado os discípulos. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, diz que o Senhor enviou os discípulos e disse, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça e de graça também dei. Então os discípulos eles já tinham sido enviados. O Senhor já tinha colocado a mão sobre eles, já tinha dado autoridade sobre eles, e mesmo assim eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Então, um ponto específico para a gente compreender a glória do Senhor e conhecer a glória dele e se tornar um agente de milagre é jejuar, orar e jejuar. E o terceiro ponto que o Senhor me deu para a gente conseguir contemplar a glória dele é louvar. Faz muito tempo que eu faço parte de ministério de louvor, é uma coisa que particularmente eu amo. Eu não consigo acordar de manhã e colocar uma música, mas logo depois que eu tomo meu café, que eu tomo meu banho, eu consigo. Melissa não. Melissa, ela acorda de manhã, a primeira coisa que ela faz, ela bota um louvor no volume alto da casa. E eu, Melissa, por favor, eu preciso acordar primeiro. Ela, não, eu vou botar a música. Mas eu gosto muito de louvor, né? Se deixar, eu passo o dia todo escutando, esqueço de responder mensagem, esqueço de fazer as coisas, porque o louvor é uma arma muito poderosa para quem quer contemplar a face do Senhor. E quando eu lia sobre isso, quando o Senhor me falou, não tem como a gente não lembrar do caso que aconteceu lá em 1 Samuel 16, 23, que um espírito se apossava de Saul, e enquanto Davi pegava a harpa dele e tocava, esse espírito se retirava. Para quem está participando do CIUS, a pastora Graça, não sei se foi ontem, não sei se foi segunda-feira. Glória a Deus. Não sei se foi ontem, se foi segunda-feira. Ela contou a história de uma possessão também, que nada, né, era muito forte, e a única coisa que fazia tranquilizar era quando os filhos dela pegavam o violão e começavam a adorar. Começavam a cantar música dentro daquele ambiente onde a pessoa estava possessa. Então o louvor, ele é uma arma muito poderosa para a gente conseguir contemplar a glória de Deus, e através dele a gente também pode ser um agente de milagre. Porque a palavra não diz que Davi estava orando, a palavra não diz que Davi estava pregando, a palavra diz
que Davi estava louvando com a sua harpa. E o espírito saía de Saul. O primeiro passo é a gente ver o Senhor. O segundo passo é a gente contemplar a glória dele. E o terceiro passo é a gente reconhecer que é pecador. Lá em Isaías 6:5, Isaías diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É muito curioso isso, porque eu acho que Isaías falava tanto isso, ele ficou tão nervoso, porque ele sabia o que estava escrito em Êxodo. Ele, como um profeta, com certeza conhecia a lei. E lá na lei, ele sabia que o Senhor tinha falado: aquele homem que me vê morrerá. Então, naquele momento, ele se desesperou. Ele falou: Senhor, eu não posso te ver, eu sou um homem pecador e vivo no meio de um povo pecador. E o que a gente pode aprender nesse versículo é que um agente de milagre, ele não se vangloria. Antes, ele decide assumir ao Senhor a sua fragilidade, a sua humildade de espírito. Igual o Senhor fez. Lá em Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 8, diz que o Senhor se humilhou. Mesmo sendo Deus, ele se humilhou. E mais uma vez eu repito aos irmãos, mesmo ele reconhecendo que ele era pecador, que ele vivia no meio de um povo que era pecador, Isaías já era um profeta. O Senhor já usava ele. Provérbios capítulo 3, 34 diz: ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Provérbios 29, 23 diz: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Então, o terceiro passo para a gente ser um agente de milagre é reconhecer que sem ele não somos nada, nós somos apenas pecadores. A palavra diz lá em Romanos que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E a única coisa que faz com que isso mude é a graça do Senhor que morreu na cruz. Então nós precisamos reconhecer a graça do Senhor sobre a nossa vida, a partir do momento que nós reconhecemos que nós somos pecadores, para o Senhor poder nos usar, para nós sermos um agente de milagre. O quarto passo é um passo que eu achei assim: Senhor, você tem certeza? E ele falou sim. O quarto passo para nós sermos um agente de milagre é nós sermos corajosos. No versículo 6 diz assim, de Isaías: então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Irmãos, ele podia ter desistido bem ali, naquele momento. Imagina você no seu quarto, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, e de repente o Senhor aparece diante de você, a glória dele se manifesta, e um anjo vem na tua direção com uma brasa viva. Tem um relato de um irmão que eu conhecia, que ele clamava para o Senhor, ele: Senhor, eu quero ver anjo, me mostra o anjo, me mostra o anjo. E ele disse que uma vez ele estava orando no quarto dele e o Senhor mostrou um anjo para ele. Aí ele chegou e falou para a gente: rapaz, eu não quero ver mais não, viu? Eu não quero ver mais não, porque na hora que eu vi, eu fiquei com muito medo. Então, para a gente conseguir contemplar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, a gente precisa ser corajoso. Um texto muito conhecido sobre coragem está lá em Josué 1:9. E antes desse texto, né, o Senhor ele já tinha falado várias vezes. Moisés já tinha falado para Josué, o Senhor já tinha falado para Josué, e ele decide começar o livro dele falando a mesma coisa. Ele diz que o Senhor falou: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando a gente fala sobre coragem também, e o Senhor nos usar de uma forma que a gente talvez não imaginava, por exemplo, pelo caso de Josué, eu lembro também de outra história na Bíblia,
que eu sempre fico muito, que eu gosto muito, na verdade, né? Toda vez que eu tenho a oportunidade de ler ela, eu leio. Porque, além de coragem, a pessoa ainda demonstra assim, uma esperteza. Está lá em Juízes, capítulo 6, do 11 ao 12, que diz que o Senhor aparece para Gideão e decide convocar ele. Para trazer um contexto para vocês aqui nessa história, os midianitas tinham invadido Israel, eles tinham sitiado a cidade, todo mundo estava aprisionado. A palavra diz que os homens estavam se escondendo em cavernas, em montanhas, estava todo mundo com medo, todo mundo apavorado. Eles queriam fazer com que a cidade perdesse todos os seus mantimentos para poder conseguir vencer a cidade. E aqui, o Senhor aparece para Gideão e detalhe, Gideão está malhando trigo num local onde era para prensar uva. Então, os midianitas nunca iam procurar o trigo num local que era para prensar uva. Além dele ser corajoso, ele ainda era esperto. E o Senhor aparece para ele, lá no versículo 12, diz assim: e o anjo do Senhor aparece a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então, além dele ser corajoso, ele ainda tinha uma esperteza dentro dele. Porque os versículos anteriores diz que estava todo mundo escondido em caverna, estava todo mundo escondido em buracos no chão, mas ele estava lá no local de tratar as uvas, escolhendo trigo. E logo depois, né, conta a história que ele pode ficar com um pouco de medo. Lá nos versículos seguintes, diz que o Senhor fala com ele que se ele tiver com medo dos midianitas atacarem ele, é para ele fazer um determinado procedimento, para ele ir no acampamento dos midianitas, que o Senhor vai falar com ele. E aí ele vai lá nesse acampamento dos midianitas, ele escuta uma história que um homem diz que um pão desce sobre uma ladeira e derruba a tenda, que é a tenda dos midianitas. E aí o outro interpreta e diz assim: sabe o que significa esse sonho? Que esse pão é a espada de Gideão, que vai derrubar os midianitas, toda a tenda dos midianitas, e ele vai vencer a gente. Isso é o soldado dos midianitas conversando. Então ele volta para o acampamento dele e fala: coragem, que o Senhor já deu os midianitas em nossas mãos. Então, mesmo depois do Senhor ter falado para ele, mesmo depois de toda a esperteza que ele tinha, ele ainda fica com medo. E o Senhor vai e mostra para ele mais uma vez que ele não precisa ficar com medo. Por quê? Porque é o Senhor que nos dá coragem, é Ele que nos capacita. É Ele que vai fazer com que a gente realize o que Ele disse que a gente vai realizar. A pastora Graça também, esses dias, falou que o Senhor Ele não vai entregar nada que a gente não possa realizar. Ela disse, inclusive, que se o Senhor entregou alguma coisa para a gente, é a gente que tem que resolver. Não adianta a gente ir para o pastor, ir para o líder, não adianta a gente correr, a gente pode ir na pessoa mais parecida com o Senhor na terra, mas se o Senhor entregou para a gente, somos nós que vamos resolver, porque Ele capacita, Ele vai dar coragem para isso. Então, o quarto passo para eu conseguir ser um agente de milagre, e além de receber, dar também os milagres que o Senhor tem, é eu ser corajoso. E o quinto passo, que é o mais forte, né, ao meu ver, ao meu entendimento, está lá nos últimos versículos, que diz assim: então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. O mais interessante disso aqui é porque o Senhor ele já tinha escolhido Isaías, ele já tinha se revelado para ele já tinha tirado os pecados dele, ele já era um novo homem em Cristo. E mesmo assim, ele pergunta. Ele não olha para Isaías e fala: Isaías, eu já me revelei para ti, eu te dei coragem, tirei os seus medos, e eu vou te usar. Não. A palavra diz que uma voz é ouvida e ela diz: a quem enviarei? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me. Sabe por quê, queridos? Porque a decisão e a atitude, ela depende de nós.
Nós precisamos estar prontos e decididos em fazer a vontade do Senhor. Só a motivação, ela não basta. Nós precisamos tomar uma atitude. Às vezes nós viemos para a igreja, nós oramos, nós jejuamos, nós louvamos ao Senhor, nós rendemos a nossa vida diante dEle, mas quando existe um momento, quando existe uma situação que o Senhor precisa usar a gente fica calado e deixa passar. Aquele momento que o Senhor falou, vai naquela pessoa e diz isso para ela, e a gente fica com vergonha. A primeira vez que o Senhor me usou para entregar uma palavra para alguém, foi numa aliança jovem, e eu me lembro que eu cheguei em casa e eu chorava, eu, Senhor, eu estou ficando doido. Eu estou ficando doido. Não, isso não é verdade não. E aí passou uns 2 meses nisso. Eu ficava, não, isso é coisa da minha cabeça, isso não vai acontecer não, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça. E eu ficava morrendo de medo. E aí quando foi uma vez, ano passado, quando o pessoal da Jocum estava aqui, em abril, eu olhei para a pessoa e o Espírito falou assim, ei, tu não vai falar não? E aí agora eu tenho que falar, né? Eu fui lá na pessoa e falei para ela, e ela começou a chorar, e ela disse que aquilo era verdade. Aquilo realmente só ela e o Senhor sabia. Então, quando o Senhor ele quer usar a gente precisa estar disponível para Ele usar. Porque Ele vai esperar uma atitude nossa. Às vezes, a gente vive e... Hoje eu estou citando muito a pastora Graça. É a ministração mais recente que está na minha memória. Ela falou sobre passividade. Nós estamos muito passivos. Nosso espírito está muito passivo e o Senhor está falando com a gente. Ele quer usar a gente, mas a gente está parado. A gente não aceita as propostas que Ele tem para nós. Hoje mesmo, eu não vou mentir para vocês, não é fácil estar aqui numa quarta-feira e estar ministrando aqui. Mas na hora que o Tiago falou comigo e a Marcele falou comigo, eu pensei, se eles, que são os líderes do culto de quarta-feira, estão confiando o púlpito a mim, é porque o Senhor falou para eles. Se o Senhor falou para eles, é porque o Senhor vai me capacitar. E quando a gente se coloca na brecha, quando a gente decide ser um agente de milagre, o Senhor ele vai usar a gente. Essa semana, uma amiga minha ligou para mim e falou, Miguel, vem aqui na minha casa, ungir a casa aqui da minha família, por favor. Eu fiquei assim. Tá bom. Peguei um óleo que eu tinha lá em casa, de uma campanha daqui, fui lá, ungi, repreendi, e fiquei com aquilo na cabeça. E o Senhor só falou para mim que Ele mandou e eu obedeci. Pronto, era só isso, era só para obedecer. Não tinha um porquê, não tinha nada. Então, quando a gente decide se colocar na brecha, o Senhor Ele vai usar a gente. Ele vai capacitar a gente. Quando a gente decide ver Ele, quando a gente decide contemplar a glória dEle, quando a gente decide reconhecer que a gente é pecador, quando a gente decide ter coragem no Senhor e pedir coragem para Ele, e quando a gente decide aceitar aquilo que Ele quer para a gente, nós seremos agentes de milagres. Eu não sei o que pode ter paralisado você, ou qual o estágio que você parou nessa caminhada. Mas uma coisa que o Senhor falou muito forte no meu coração é que Ele não quer só curar a gente. Ele quer curar outras pessoas através de nós. E quando a gente não se disponibiliza para isso, as pessoas estão sofrendo. Nesse livro que eu li sobre jejum, o autor, ele fala muito claramente que nós somos culpados pela situação que a nossa cidade está, que o nosso estado está, que o nosso país está, que a humanidade está, porque nós não prontificamos diante do Senhor, nós não clamamos, nós não buscamos o Senhor como deveríamos, e é por isso que o mundo está do jeito que está. Ele diz que potestade, principados estão tomando de conta de situações, porque nós como filhos do Senhor, estamos recuando a nossa mão. Então Ele não quer só curar a gente, Ele quer curar outras pessoas através de nós. Ele chama a gente para caminhar junto com Ele. E através disso, Ele nos vocaciona a trabalhar para o reino.
O chamado do Senhor, a gente costuma falar muito chamado, mas o chamado do Senhor que Ele tem para cada um de nós é estar com Ele. Eu li um livro essa semana que fala sobre isso. A primeira vez que a palavra chamou na Bíblia, o verbo chamar aparece na Bíblia, aparece lá em Gênesis, quando o Senhor fala, está procurando Adão. E o Senhor chamou Adão. Por quê? Porque o Senhor queria que Adão estivesse junto com Ele, lá naquele momento que eles sempre faziam, todos os dias, no jardim. Mas Adão não estava lá, naquele dia, porque ele tinha caído. Então o Senhor, Ele chama a gente para estar com Ele. E quando a gente está com Ele, Ele nos dá uma vocação. E essa vocação é dividida em vários fatores. Existem várias coisas que você pode fazer para proclamar o reino do Senhor. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, diz o seguinte: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O Senhor, Ele fala muitas coisas nesse capítulo, nós conhecemos, que vão existir guerras, rumores de guerra, terremoto, mas Ele diz que o fim só virá quando o evangelho for pregado, e nós somos os pregadores desse evangelho. Nós devemos ser esses agentes de milagre e pregar o Senhor a todos os cantos até que Ele venha. Isso significa que o poder de Deus em nós e através de nós se manifesta em todos os lugares que Ele nos enviar. Como eu já falei para vocês, quando nós decidimos ir, quando nós aceitamos, além da gente dizer, eis-me aqui, quando a gente diz, envia-me a mim, o Senhor, Ele vai revelar o poder dEle nas nossas vidas. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, do 11 ao 13, tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim, 2 Pedro 3, do 11 ao 13, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? E aqui antes, Pedro está falando sobre o fim, sobre o dia do Senhor. Então ele fala, para que o dia do Senhor chegue, que tipo de pessoa nós precisamos ser? A gente precisa viver de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do Senhor. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aqui diz que nós devemos esperar e apressar a volta do Senhor. E só existe uma maneira da gente apressar a volta do Senhor. Está lá em Mateus 24, 14. A gente precisa pregar o Evangelho. A gente precisa usar o poder que Deus nos deu, a autoridade que nos deu e curar as pessoas e pregar o Evangelho em todos os lugares da terra, em todos os lugares que o Senhor te permite ir, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na faculdade, seja para uma pessoa aleatória na rua. O missionário Pedro é uma pessoa que me constrange muito. Às vezes de tarde eu estou aqui na igreja e passa alguém na rua e ele olha pelaquela janelinha ali da porta, ele abre a porta, vai atrás da pessoa, o senhor está precisando de alguma oração? A pessoa fica assim, o que está acontecendo? E ele pergunta, você está precisando de alguma oração? Você quer que está precisando de cura? Alguma coisa eu posso fazer por você? Várias vezes eu já passei aqui de tarde e ele está fazendo isso. O Pedro é uma pessoa que entendeu o propósito dele, a vocação que o Senhor deu para ele. É pregar a palavra independente de qualquer situação. Ele não precisa estar aqui em cima toda quarta-feira, todo sábado, todo domingo, tá levando a palavra em toda a célula. Mas ele entendeu que onde ele estiver, ele precisa ser usado pelo Senhor. Ele precisa ser um agente de milagre. E nós precisamos entender isso. E só assim, depois de tudo isso, a gente vai poder falar o que está escrito lá em Isaías capítulo 61. Isaías 61 diz assim: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque me ungiu
para levar boas notícias aos pobres, enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Quando nós nos tornamos agentes de milagres, essa é a nossa vocação. O Espírito do Senhor está sobre nós, para nós pregarmos, operarmos milagres, fazer aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida. E a palavra vai dizer lá em Mateus, que o Senhor disse que nós vamos fazer coisas maiores do que Ele fez. E às vezes algumas pessoas ficam assim, achando que isso é heresia, mas saiu da boca do próprio Jesus. E Ele ainda diz lá na oração dele, em João 17, que nós vamos ser um com Ele, igual Ele é um com o Pai, até que todos sejam um. Então, se nós somos um com Cristo, se nós somos um com Deus, nós vamos realizar as mesmas coisas que o Senhor realizou quando esteve nessa terra. As mesmas coisas que Ele fez quando estava aqui. E mais, Ele mesmo diz isso. Só assim nós conseguiremos ser agentes de milagres. Amém? Queria que os irmãos ficassem de pé. Queria pedir que os intercessores viessem aqui